Antes da gente começar, eu quero só fazer um alinhamento rápido, porque pode surgir uma dúvida sobre o uso de fontes, e explicações e esse tipo de abordagem. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, principalmente o primeiro, eu recomendo começar por lá, porque ali eu trato de uma confusão bem comum. Existe uma ideia de que o noético não deveria estudar profundamente ou explicar ou ensinar. E isso não é verdade. O noético não só pode, como deve assumir a responsabilidade pelo entendimento e pela transmissão daquilo que compreende. E isso não é excesso, isso é maturidade. E isso, inclusive, está fundamentado nas próprias deliberações dos legisladores. E isso é mais sério do que parece, porque quando alguém entende errado, isso não fica só nela. Isso vira interpretação, vira discurso e, eventualmente, vira ensino. E aí o erro deixa de ser individual e passa a ser estrutural. Então, tudo que você vai ver aqui não é opinião solta, é estrutura, é método e é responsabilidade. Não no sentido de impor uma leitura, mas de evitar distorção, de tentar manter a coerência com aquilo que está sendo transmitido. Agora sim, a gente pode começar. Agora que a gente já viu no vídeo anterior como ler uma fonte, a gente pode começar a entrar no conteúdo em si. E talvez um dos conceitos mais mal compreendidos seja o de providência. Normalmente, quando as pessoas ouvem providência divina, elas pensam em intervenção, como se Deus estivesse o tempo todo interferindo, protegendo, ajustando situações. Mas o pensamento do Maimônides, isso não é exatamente assim. Providência não é intervenção, é relação. Relação entre o ser humano e a ordem da realidade. E isso já cria um primeiro incômodo, porque a gente foi acostumado a pensar que a realidade deveria se ajustar a nós, que as coisas deveriam acontecer de acordo com com o que a gente espera ou entende. Mas aqui é ao contrário. É você que precisa se ajustar à realidade e isso muda completamente a forma de olhar. E o que isso quer dizer? Que a realidade não funciona de forma caótica, ela tem uma estrutura, mas essa estrutura não se manifesta da mesma forma para todo mundo. No Guia dos Perplexos, o Rambam explica que existe uma diferença real na forma como essa ordem se manifesta. E essa diferença não está na realidade, está no próprio ser humano. Por exemplo, duas pessoas podem passar pela mesma situação. Uma olha e vê desorganização, injustiça, acaso. Enquanto que outra olha e começa a perceber padrões, relações, direção. Não porque a realidade mudou, mas porque a leitura mudou. E normalmente
A gente nem percebe que está lendo errado, porque a tendência natural é interpretar tudo a partir de si mesmo, do que sente, do que espera, do que gostaria que fosse. E isso distorce completamente a leitura da realidade. Não é algo consciente, é automático. E aqui entra um ponto central. Quanto mais a pessoa compreende, mais ela se alinha com a estrutura da realidade. E quanto menos compreende, mais ela fica exposta ao que parece aleatório. Então, providência não é algo que acontece com você, é algo que acontece na medida em que você compreende. É como se a realidade fosse luz e a percepção humana fosse a capacidade de enxergar essa luz. Não é a luz que muda, é o quanto você consegue ver. E isso traz uma consequência importante. Se a providência depende da forma como você percebe, então existe responsabilidade. Responsabilidade não de controlar a realidade, mas de aprender a enxergar corretamente. E isso é completamente diferente. Isso pode ser desconfortável, porque tira a gente a ideia de que tudo está sendo resolvido por fora e coloca a responsabilidade na forma como você percebe. No próprio Guia dos Perplexos, o conhecimento aparece e depois se oculta, como um relâmpago na noite. Tem momentos em que tudo parece claro e depois volta a ficar confuso. E isso não é falta de verdade, é limite de percepção. Então, quando alguém diz, Deus se escondeu, na linguagem do Rambam, isso significa que a ordem continua existindo, mas deixou de ser percebida. Talvez você já tenha passado por isso, de olhar para algo e depois perceber que fazia sentido, mas na hora parecia completamente desconectado. E isso não é ausência de providência, é percepção limitada. Então, quando a gente fala de providência, a gente não está falando de algo místico, mas da forma como a realidade se organiza e de como você se posiciona dentro dela. O que muitos chamam de providência é a coerência da realidade mal interpretada. No próximo vídeo, a gente vai entender por que a maioria das pessoas simplesmente não percebe isso.